Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao Mistério da Redenção. Se inscreva aí no nosso canal. Hoje nós celebramos santos brasileiros. André de Soveral, Ambrósio Francisco e seus companheiros mártires. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre eles. O evangelho de hoje, São Lucas capítulo 10, de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos, como eu dizia para vocês, os santos brasileiros mártires. Foram canonizados agora há pouco tempo. Chama-se André de Soveral, Ambrósio Francisco e os seus companheiros mártires. Lá no século XVII, quando os holandeses dominavam o Nordeste do Brasil, as comunidades que ali nasciam, elas foram muito perseguidas, né? E no Rio Grande do Norte, alguns fiéis, lá da paróquia de Cunhaú, juntamente com o seu pároco, que é o padre André de Soveral, eles foram mortos durante a celebração da Santa Missa. Olha o que aconteceu. Durante a celebração da missa, entraram na igreja e assassinaram esses nossos irmãos no dia 16 de julho de 1645. E aí outro grupo de fiéis de Natal foi trucidado às margens do rio Uruaçu. Né? Aqui nós moramos na cidade de Uruaçu, mas existe o rio Uruaçu também lá no Nordeste, juntamente com seu pároco, padre Ambrósio Francisco Ferro, no dia 3 de outubro daquele mesmo ano. E entre os martirizados havia um casal, 14 adultos, 8 jovens e 4 crianças. Tem um leigo chamado Mateus Moreira, que as últimas palavras dele, quando eles estavam arrancando o coração daquele homem, as palavras dele foram as seguintes: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. É por isso que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos aqui do Brasil, declarou o leigo Mateus Moreira como o patrono dos ministros extraordinários da comunhão eucarística. E São João Paulo II foi quem beatificou esses mártires no ano 2000 e foram canonizados em Roma pelo Papa Francisco, agora no ano de 2017. Por que eu faço a questão de lembrar a história desses homens e mulheres? Porque Jesus no Evangelho hoje diz: eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. E aí estão os lobos, não é? Aqueles que desejavam acabar com a fé católica, desejavam matar os cristãos e de fato fizeram isso. Não é? Trucidaram, mataram, fizeram pior que eles podiam fazer, até arrancar o coração desse leigo, do Mateus Moreira. E a gente vê ali um testemunho profundo de amor a Jesus,
pessoa morrer dizendo: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Imaginemos o amor que esses homens, que essas mulheres tinham por Jesus eucarístico. E é por isso que nós celebramos os mártires, porque nós queremos viver ao exemplo deles, dando esse testemunho de vida, amando a Jesus, amando a igreja, amando a Nossa Senhora e nunca abrindo mão da nossa fé. Se Deus deve ser o primeiro a ser amado, amar a Deus sobre todas as coisas, essa é a razão. Essa é a razão da vida nossa por causa de Jesus. Nunca abrir mão da nossa fé, mas amá-lo acima de todas as coisas. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me. Na hora da morte chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E adoremos Jesus na Eucaristia.